Oi, minha gente querida, tudo bem? Bom, hoje vim compartilhar com vocês sobre o desfraude da Lolo. Estamos no terceiro dia do desfraude. Se você caiu aqui de paraquedas, eu sou Rosiane, eu e meu marido Rafael temos duas filhas, a Rafaela de 5 anos e a Lolo, a Heloísa, de 2 aninhos. E estamos no terceiro dia do desfraude da Heloísa. No vídeo anterior a esse eu compartilhei com vocês que nós tínhamos dado aí o início, o pontapé inicial aí desse desfraude da Heloísa e muita gente ficou surpresa, mas devo dizer que quem nos acompanha no Instagram não está tão surpreso assim, porque há mais de um mês, mais ou menos, eu tenho compartilhado por lá do interesse da Heloísa em desfraudar. Então não foi novidade o fato dela ir ao vaso sanitário, fazer xixi, fazer cocô, porque já tem um mês mais ou menos que esporadicamente ela estava fazendo as necessidades no vaso. Porém, entretanto, contudo, todavia, eu e o Rafael ainda não tínhamos nos posicionado assim em relação ao desfraude por uma certa preguicinha mesmo. Brincadeira, aliou também um outro fator aí, que é a estação. Já que estamos tão perto do verão, eu tava esperando a gente entrar mesmo no verão, que, se você não sabe, é o primeiro desfraude que você tá passando, é uma excelente época para isso acontecer, se o seu filho estiver preparado. Eu vou falar um pouco sobre tudo que envolve um desfraude aqui com vocês. Eu deixei lá no Instagram uma caixinha aberta para vocês mandarem as dúvidas, e foram muitas as dúvidas, então eu vou responder algumas delas aqui, mas olhando para um contexto geral, eu estava esperando a gente entrar no verão, porque o verão é uma excelente estação para isso, faz muito calor, então é bacana porque dá para deixar a criança só de calcinha, só de cuequinha, bem peladinha mesmo assim. E isso é bom porque no momento do desfraude podem acontecer vários escapes de xixi, de cocô, então se ele tiver com menos roupa você tem que lavar depois, né? É bacana também porque é uma época que faz mais calor, então a criança ingere mais água, com isso ela faz mais xixi e dá mais oportunidades de você ensiná-la a fazer xixi no vaso sanitário, né? Bom, então eu vou respondendo as perguntas, porque daí à medida que eu vou respondendo eu vou trazendo também algumas informações que são muito importantes que você leva em consideração no momento de desfraude. Aqui está falando uma mãe como você, eu não sou especialista em nada, a única coisa que eu tenho para compartilhar com vocês aqui é a minha própria experiência, né? Então eu tive a experiência com a Rafaela e agora eu estou tendo a experiência com a Heloísa, que será a protagonista desse vídeo, né? Vou falar da experiência com ela agora, tá bom? A primeira pergunta que eu vou pegar aqui é da Carla Viana. Ela pergunta: esperou a Lolo fazer 2 aninhos? Bom, a Heloísa fez 2 anos há poucos dias. E não, Carla, eu não esperei, porque essa é uma coisa, ó. Outra pergunta aqui, Bianca Giadio. Quando sabemos qual o momento ideal de começar o desfraude? Essas são perguntas ótimas, porque a gente precisa entender que o processo do desfraude é a criança que conduz. Então, esquece uma faixa etária, dia tal eu vou começar o desfraude, porque quem larga as fraldas é o seu filho e não você. Quem precisa começar o desfraude é o seu filho e não você. É seríssimo isso, porque o desfraude requer uma maturidade fisiológica que não pode ser ensinada, ela é adquirida pelo bebê, pela criança, né? Então é fundamental que a criança tenha o controle do esfíncter. O esfíncter é a musculatura que regula ali os canais, né? Então, quando o seu filho já consegue de maneira bem proposital segurar o xixi, segurar o cocô, é porque ele está pronto para o desfraude. Você não tem como ensinar isso para o seu filho. Segura o xixi. Não, não faz xixi agora, não faz xixi. Espera, espera, espera. Se a criança não tiver maturidade fisiológica, ela vai fazer, independente de quantos espera você diga. Então, não, eu não tava esperando nada. Inclusive, eu fui pega de fato de surpresa, porque eu não tava nem pensando em desfraudar a Heloísa. Teve uma pergunta aqui, qual foi a idade que a Rafaela desfraudou? Ela desfraudou na creche, né? Foi a creche que fez todo um projeto pedagógico pro desfraude, e eu só fui conduzindo aqui em casa, né, concomitante à escola. Mas ela iniciou o desfraude, ela tinha 2 anos e 3 meses, por aí. Ou 2 anos e 4 meses, lá para 2 anos e meio ela já estava desfraudada completamente.
Então, por isso, talvez eu não estava nem esperando desfraude nenhum. Aí a Alexandra Santos, ela já está dormindo à noite sem fralda ou só pelo dia? O pontapé inicial para nós começarmos de fato o desfraude da Heloísa foi que a gente estava percebendo que ela estava acordando com a fralda seca. E isso é um excelente sinal. Geralmente o desfraude noturno, ele só começa quando o diurno está feito com sucesso. Então você começa sempre, é a orientação da maioria dos pediatras, começar sempre pelo desfraude diurno, que é quando a criança está acordada, então ela pode te ajudar nisso, ela tem consciência das coisas que estão acontecendo. E quando você finaliza esse processo, quando a criança já tem essa consciência, você começa então o desfraude noturno. Já estava editando esse vídeo quando me lembrei de dar uma dica do desfraude noturno que eu esqueci de falar pra vocês. Uma dica que a escola da Rafaela me deu na época é mais ou menos 1h30 a 2 horas antes da Rafaela dormir, eu cessasse de dar água para ela. Então, eles caprichavam muito na hidratação durante a creche, ao longo do dia. Quando ela voltava para casa, eu também caprichava, mas de 1h30 a 2 horas antes dela dormir, a gente parava a oferta de água para ela, exatamente porque quanto mais água a criança toma, mais xixi ela faz, né? Todos nós, na verdade, não só as crianças. Então é bacana nesse período do desfraude você se atentar a isso, parar de dar água um tempo antes e obviamente imediatamente antes de ir pra cama e ao vaso sanitário, né, fazer o último xixizinho, tá? Isso ajudou muito, muito mesmo. Então não, apesar da Heloísa estar acordando durante essas noites todas com a fralda sequíssima, eu ainda coloco fralda, tá? Não larguei a fralda noturna, não. A Tajê Cirino perguntou qual a melhor estratégia para ensinar a usar o vaso sanitário. E teve uma outra pessoa que me perguntou, você prefere o pinico ou o vaso sanitário? Obviamente, como vocês já sabem, me acompanham aqui, eu prezo por tudo que é mais prático e por tudo que é definitivo. Então eu fico me perguntando por que eu vou ensinar ela fazendo pinico se depois eu vou ter que ensinar ela fazendo vaso, então vou ter que passar por esse processo 2 vezes. Então eu prefiro já ensinar no vaso. Primeiro porque também me poupa no sentido de que eu não vou precisar ter que ficar lavando o pinico, né, de xixi, de cocô, então já é um trabalho a mais. Segundo, por essa questão de ter que ensinar ela em vários locais diferentes, né? Então já tô ensinando ela a fazer no vaso. Uma coisa interessante é que eu tenho usado redutor de assento. Teve uma vez que eu mostrei lá nas primeiras vezes que a Heloísa fez xixi no vaso no Instagram e muita gente perguntou: Rose, o que é esse negócio rosa que tá no vaso junto com a Lolo? E eu fiquei impressionada também que muita gente não conhece. Então, se você não conhece, chama-se redutor de assento. Ele serve para você colocar embaixo da tampa. Vou fazer um takezinho aí para colocar aqui para vocês terem uma noção de como funciona. E ele é literalmente um redutor de assento, né? Então você não precisa comprar um pinico em formato de vaso e nem nada disso. Você coloca esse redutor de assento aí na tampa do vaso e ele fica bem presinho e ele reduz o tamanho do vaso. Então você pode realmente deixar o seu filho sozinho sem o risco dele cair privada dentro, né? É muito bacana também quando você usa o redutor, você providenciar um banquinho, enfim, alguma coisa para o seu filho estar com os pés apoiados, tá? Porque isso facilita a evacuação, o xixi, a segurança dele. Então é bacana você não deixar a criança assim com o pé solto, balançando, porque isso gera instabilidade, insegurança, medo, enfim, ela começa a ter medo do vaso porque ela não se sente segura no vaso, né? Bru Leonardi Marcos perguntou: oi, ela sobe no vaso ou vocês colocam ela? A gente coloca ela no vaso, tá? Com a Heloísa tá acontecendo exatamente o que é ideal acontecer e, mais uma vez, é um sinal de que ela está pronta para o desfraude. Ela consegue segurar e nos avisar. Então, a gente vê os sinais, tem horas que ela não fala, mas a gente vê que ela tá segurando, então ela fica mais inquieta, ela põe a mão na pepequinha, ou então ela põe a mão no bumbum. Aí eu pergunto: filha, quer fazer xixi? Ela chama cocô de bumbum. Aí ela bum, 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 e fica assim. Então é importante, a seu papel também no momento do desfraude, deixa eu arrumar a câmera, que você identifique os sinais, porque às vezes o seu filho vai estar brincando, ele vai ficar entretido ali com a brincadeira, ele não vai querer parar para poder usar o banheiro. Então, uma estratégia bacana é a cada 20 minutinhos você pergunta para o seu filho. Então, desfraude, a criança tem que estar pronta, mas você precisa dar amparo, né? Então, se você
quiser colocar o despertador do seu celular para cada 20 minutos te lembrar de perguntar para o seu filho se ele quer ir ao banheiro, show, é uma excelente estratégia. Então a gente pergunta muito, muito. Filha, quer ir ao banheiro? Quer fazer xixi? Quer fazer cocô? Às vezes ela quer e às vezes ela não quer, e tudo bem. A Heloísa não teve nenhum escape, mas porque ela tá muito madura já. E isso é toda a mágica de um desfraude com sucesso acontecer, é a criança desfraudar. Então ela não teve nenhum escape. Com a Rafaela, ela teve alguns escapes. E a dica principal é não faça alarde. Tudo bem, todos nós erramos, todos nós falhamos, ainda mais num processo que estamos aprendendo. Então nunca faça alarde negativo, nunca recrimine. Poxa vida, por que você não me falou? Poxa, mas por que você não me falou? A gente estava aqui do lado. Poxa, mas... Não, simplesmente a criança fez xixi ou fez o cocô no chão, na calcinha, enfim, aonde quer que seja. Pode ter sido em cima da cama, pode ter sido no seu sofá que você acabou de lavar. Enfim, mantenha calma, porque se você recrimina a criança, ela vai entender que fazer xixi e cocô é errado, porque ela não faz essa separação, que ela não pode fazer xixi e cocô na calcinha, no chão, no tapete. Ela não faz essa distinção. A mensagem que chega pra ela é: não posso fazer xixi nem cocô. Então ela começa a segurar. E aí o que acontece quando a criança começa a segurar o xixi e principalmente o cocô? Aquelas fezes começam a ficar dentro dela, começa a endurecer, e quando ela evacua, ela sente muita dor, porque aí o cocô vai estar duro, vai ser muito mais difícil, e aí ela começa a associar o momento de fazer cocô com dor. E aí que o trem complica. Então vocês estão vendo que o desfraude tem todo um trabalho psicológico por trás, que a gente precisa estar atento. Então não recrimine, você pode estar prontinho ali para sair, aconteceu, aconteceu. O que você vai fazer para solucionar? Né? Nunca joga essa carga para cima do seu filho. Né? Faça ele participar do processo, pega um paninho, pede ajuda dele para limpar, mas enfim, não recrimine, tá? Faz parte do processo. Uma outra coisa que eu não falei é que no início a gente percebeu que a Heloísa queria muito imitar a Rafaela. Ela tem a irmã, né, que é mais próxima, é por quem ela tem uma grande admiração, e isso acaba facilitando. Geralmente é assim mesmo, segundos, terceiros, quartos filhos, eles são mais fáceis, eles vão se espelhando nos irmãos mais velhos, né? Mas crianças se espelham, tá? Então, se você só tem um filho, ele vai se espelhar em você. Então, leve o seu filho ao banheiro com você. Quando você for fazer xixi, abre a perna, mostra. Não tenha vergonha, mostra. Filho, olha aqui a mamãe fazendo xixi. Filho, olha o cocô da mamãe. Leva a criança, mostra, para ela se familiarizar com a situação. Crianças, eu tô falando mais baixo porque a Lulu tá dormindo, ela deu uma acordada. Crianças são excelentes observadoras, então leve, toda vez que você for, leve a criança. Se a criança está apresentando medo do vaso, se ela não quer largar a fralda, se ela não se sente incomodada com a fralda, se ela não sabe distinguir muito bem o xixi do cocô, de onde é que está vindo aquele incômodo, a criança não está pronta. É simples assim. Às vezes a gente fala, como é que eu venço o medo do meu filho do vaso? É na observação, é ele que precisa perder esse medo, e você precisa identificar o que talvez esteja por trás. Eu não sei se vocês sabem, mas as crianças consideram o xixi e o cocô como parte delas. É algo precioso para elas. Então muitas crianças não gostam de ir porque elas ainda não entenderam que aquilo é um dejeto, que aquilo ali fez parte do corpo dela, mas que não deve fazer, que é uma maneira do corpo se limpar, que é uma maneira do corpinho tomar banho por dentro. Enfim, você pode fazer várias analogias aí para que o seu filho entenda que o xixi e o cocô que ele está fazendo é para dar tchauzinho e ir embora. Então a gente faz isso, a gente dá tchau, a gente parabeniza a Heloísa, sem fazer alarde também. Eu observei isso muito com a Rafaela. Ela ficava muito constrangida quando eu fazia um alarde. Parabéns, filha, olha só o que você fez. Ela ficava muito constrangida. E aí eu parei de fazer isso, porque eu entendi que para ela era um constrangimento, não era uma vitória, não era algo legal. Então observa isso também. Então você pode ir observando, talvez ver se não é essa questão de que não tem um assento para os pés, de que o redutor não tá bacana, enfim.
se o método que você tá usando, né, talvez se for no pinico ele aceita melhor. Enfim, a gente tem que ser meio detetive, né? Quando a gente se torna mãe, a gente vira uma investigadora nata, né? Tem que saber por que tá chorando, aonde que é a dor, enfim. E com desfraude é a mesma coisa, a gente tem que investigar todos os caminhos, né, pelos quais os nossos filhos podem estar seguindo. E se mesmo assim, se você mudar as estratégias e não der certo, é porque não tá na hora. Eu vi muita mensagem, nossa, meu filho tem 4 anos e ele ainda não consegue fazer cocô no vaso, pra fazer cocô ele ainda pede a fralda, e tudo bem. Eu acho que você precisa sempre estar em contato com um profissional, com um pediatra, ver qual que é a opinião dele, talvez encaminhar para um psicólogo, enfim. Mas fica calma, um dia seu filho vai tirar as fraldas. Não caia na grande cilada de comparar o seu filho com ninguém. Não importa se o seu filho é o único na escola que ainda usa fralda, no círculo de amiguinhos é o único, não importa. O que importa é que o seu filho cresça com respeito, que ele tenha dignidade, que ele cresça num ambiente que é seguro emocionalmente para ele. E isso inclui principalmente os de casa respeitarem o momento dele. Me perguntaram, uma observação importante, eu não tô colocando fralda pra Heloísa na soneca, até agora não teve nenhum escape, e eu ainda não saí com ela pra locais tipo um shopping, por exemplo. Eu só fui pra casa da minha mãe e pra casa da minha sogra, e o Rafael desce com elas pra brincar aqui. Mas a gente não foi para locais públicos. No vídeo que eu fiz do desfraude da Rafaela, eu fiz um trechinho ensinando você a fazer protetor de assento com sacola plástica, que é um jeito que eu gosto muito e que eu já vou produzir aqui vários. Vou inclusive, acho que ensinar para vocês aqui também como é que faz, porque é prático, é mais barato e é importantíssimo você ter. Então também tem todo esse arsenal, tá? Super simples, com esses saquinhos aqui plásticos. Você compra em qualquer supermercado um rolo gigantesco. E aí aqui está o saco, né? Você vai só passar uma tesoura. Aqui é a abertura do saco. Você passa uma tesoura desse lado e aqui. E você corta aqui nesse formato, ó. E aí você está com seu protetor prontinho, ó. Quando você abre, ele tá assim, tá vendo? Super bom, porque cobre o assento inteiro do vaso, então seu filho pode até pôr a mão, apoiar. Ele é maravilhoso, gente, para carregar na mochilinha, ocupa espaço de nada, é super bom, super prático e útil. Então assim, a postura que a gente adotou é, de dia não usa mais fralda. Se a gente coloca ela no carro, na cadeirinha, ela fizer cocô lá, ok, a gente vai ter que saber lidar com isso. Mas até então a gente ainda não teve essa oportunidade de sair com ela. Amanhã é sábado, provavelmente a gente vai sair, vai para um local mais publicão assim, né? Enfim, dizem que quando você começa o desfraude não é bom retroceder. Eu não concordo com isso. Eu acho que se você começou o desfraude e você tá achando que o seu filho não tá avançando, retroceda. Antes o seu filho crescer seguro do que ele crescer ameaçado. Então é isso, gente. Eu acho que eu tirei as principais dúvidas de vocês. Se você tiver mais alguma dúvida, deixa aqui, conta a sua experiência. Vamos nos ajudar mutuamente aqui nos comentários, usar esse espaço incrível que a gente tem, né, para trocar experiências. Vou compartilhando com vocês nos vlogs, enfim, acho que vai ser bem bacana essa troca, tá bom? E nos acompanha lá no Instagram, porque é em tempo real que vocês sabem como é que a gente tá evoluindo aí. A gente faz um mini vlog nos stories lá todos os dias, tá bom? Um beijo, fica com Deus, até o próximo e não esquece de se inscrever aqui no canal para você ficar ligadinho nos próximos vídeos. Tchau!